Olá pessoal, vamos continuar com a série de vídeos do treinamento do CEPERO. O assunto de hoje é o estudo das condições de trabalho e riscos ambientais. É um assunto que vai ser bem útil no dia a dia do CEPERO. Bom, a definição, segundo a NR9, como a gente viu anteriormente na norma regulamentadora, são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, vamos entender o que quer dizer isso tudo. São os agentes de risco que são capazes de causar danos à saúde, ok? Quando está escrito aqui concentração ou intensidade, a gente está falando de vários tipos de agentes de risco. Então, concentração serve para quando a gente está falando de agente químico, por exemplo, né? Então, a gente está falando de um agente químico particulado. Então, a unidade é ppm, né? Então, é concentração. É diferente de quando a gente está falando ruído, que a gente está falando em decibel, que é medido em intensidade, né? Então, são coisas diferentes. Então, por isso que fala concentração ou intensidade. E também a capacidade de causar dano tem a ver com a natureza e o tempo de exposição. Então, assim, a gente pode falar de um agente biológico que ele tem a capacidade de causar dano à saúde e de um outro agente biológico que não cause doença, né? Então, tem a ver com a natureza dele, né? É um patógeno, não é? Qual é o grau de transmissibilidade dele, né? Então, tem essas coisas todas. E, por fim, o tempo de exposição. Vou um pouco mais além. Qual é o tipo de relação que o trabalhador vai ter, né, com o agente. Então, isso tudo está dentro da definição da NR9. Tá? Também se inclui aí dentro dos riscos ambientais os agentes mecânicos e ergonômicos, né? Os ergonômicos, né, são os mais conhecidos por causa das LERs e DORTs nos postos de trabalho. E os agentes mecânicos tem a ver com os riscos de acidentes, tá bom? Bora para frente. Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos de riscos ambientais. Aqui é uma síntese, tá, gente? Então, agentes físicos, ruídos, temperaturas anormais, vibrações, radiações, umidades, a gente vai ver mais à frente. Agentes químicos, gases, vapores, névoas, neblinas, poeiras, fumos, uma infinidade de químicos, tá? Agentes biológicos, bactérias, fungos, protozoários, vírus. Agentes mecânicos, quedas, atropelamentos. Agentes ergonômicos, posturas incorretas, posturas forçadas, movimentos repetitivos, ok? São alguns exemplos. Pronto. Aqui tá
eu trouxe um modelo da internet de uma legenda de mapa de risco. Isso daí é uma das coisas que a CIPA faz, né, dentro da gestão dela, né, que é o mapa de risco. Então, aqui é a gestão. Então, tem as cores, né? Então, tem o grupo 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem risco físico, químico, risco biológico, risco ergonômico, risco de acidentes. Então, aí vou ter ruído, vibração, radiação, em riscos químicos, poeira, fumo, né? Aí eu vou colocando uma legenda que vai me ajudar no meu mapa de risco que eu vou mostrar na próxima foto. Aqui, riscos de acidente, arranjo físico inadequado, ferramentas inadequadas e defeituosas, armazenamento inadequado. Deixa eu ver aqui mais aqui. Riscos biológicos, vírus, bactérias, fungos, bacilos, né? Então, aqui eu vou ter os tipos de riscos e daí aqui eu vou estar especificando eles, tá certo? Aí isso aqui vai funcionar como uma legenda. Pronto. Aí eu vou ter o layout do meu ambiente de trabalho, tá? Isso aqui que é o mapa de risco. Depois que você começa a criar o olhar crítico para a segurança do trabalho, você vai fazer um exame em uma clínica, você olha para o lado, você já bate o olho e vê o quadrinho, o mapa de risco. Você vai num escritório do contador, você já bate o olho e vê o quadrinho do mapa de risco. Você vai num edifício de escritório, você bate o olho, você já vê rota de fuga, você já vê o extintor, você já vê o quadro de mapa de risco, você já começa a enxergar um monte de coisas que você não via. Então, assim, mapa de risco é uma coisa que fica visível no ambiente de trabalho, tá? Então, o parecer, o sentimento, né, que o cipeiro vai ter em relação ao posto de trabalho dele, tá? Então, aqui eu tenho, né, lembra que a gente viu no quadro antes, né? Então, tem o risco químico, né? O amarelinho era o ergonômico, então deixa eu voltar aqui, ó. O verde é risco físico. Né? Então tá aqui, ó, risco físico. Aí percebam que aqui eu tenho, ó, bolinha, risco pequeno, risco médio e risco grande. Aqui eu tenho um depósito aonde se entendeu, né? A CIP entende que o risco físico aqui é médio. E aí eu vou ter uma legenda aqui embaixo especificando que risco físico é esse. Então aqui, ó, eu tenho vários, eu tenho ruído, eu tenho vibração, né? Então eu poderia ter, por exemplo, desculpa. Aqui. Eu poderia ter aqui, né, embaixo ter o depósito, risco físico, ruído de empilhadeira.
Por exemplo, tá? Essa plantinha aqui eu tirei da internet a título de exemplo, tá, pessoal? E aqui o amarelinho, risco ergonômico. A CIPA entende que aqui tem um risco pequeno, tá? Então, eu vou ter a legenda com a classificação dos riscos e se risco é pequeno, médio ou grande. Né? Então, eu vou ter um layout, não precisa ser uma planta técnica, pode ser um layout, um esquema, né? Onde as pessoas que olhem entendam a circulação, entendam aonde que o posto de trabalho dela se encaixa, se insere, né? E embaixo eu vou ter uma legenda especificando qual o risco que tem, como tá aqui, ó. Tá bom? Cada ambiente de trabalho vai ter o seu mapa de risco. E lembrando que dúvidas e comentários vocês podem estar postando aqui embaixo do vídeo que eu vou estar respondendo, tá? Bom, eu trouxe alguns exemplos rápidos. Agente físico, ruído. Ruído, ele é feito através de dosimetria. Então, a gente faz através de média ponderada no tempo. Então, por exemplo, para uma jornada de 8 horas, a gente não pode passar de 85 dBA. Tá? Não vou entrar muito em termos técnicos para o treinamento não ficar muito chato e muito extenso. Mas eu vou usar esse exemplo, tá? Então, não é que não pode, dentro da jornada de trabalho de 8 horas, não é que não pode ter algum ruído que passe de 85. Não é isso. Pode ter algum ruído que passe de 85. O que acontece é que na média ponderada, no tempo de 8 horas, não pode passar de 85. Então, a gente usa um dosímetro, que é esse aparelhinho que está na cintura dela, que se liga por um fio, que vai ter um microfone que vai ser colocado na área auditiva, próxima à área auditiva do trabalhador, né? E aí ela vai passar um grande período da jornada de trabalho dela, e daí isso vai ser gerado um gráfico onde o engenheiro vai conseguir fazer a análise se a exposição dela ao ruído é insalubre ou não, né? Se é preciso fazer alguma intervenção ou não, né? O que não pode é deixar o funcionário exposto a uma situação inadequada. Desculpa. Outro agente físico é o calor. Vocês lembram que a gente falou sobre a NR15, né? Atividades insalubres, que eu ia voltar a falar. Então, as atividades insalubres, a gente tem vários anexos e a gente começa no ruído, que é o anexo 1 e 2, aí depois tem o anexo 3, que é calor. Então, cada agente físico insalubre, ele tem um anexo falando dele, tá? Bom, o calor, aqui eu trouxe um exemplo de uma vulcanização de pneu. Tá? Aqui é um ambiente que, para minimizar o efeito do calor, ele é um ambiente que é climatizado, né? E de forma
que melhore a condição do trabalhador, né? Apesar de ser insalubre. Então aí a gente começa a ter as medidas de controle, tanto as coletivas quanto as administrativas, né? As pausas, as alternâncias de tarefa diária, tá? E o calor, a gente também consegue fazer a medição através de um monitor de estresse térmico, tá? Que é esse daqui que eu coloquei a fotinho dele. Vou passar para frente. Bom, mais agentes físicos aí. A gente tem o frio. Aí eu trouxe uma foto de uma entrada de uma câmara fria com uma jaqueta térmica, né? Lembra que há uns vídeos atrás eu falei sobre uma perícia onde o rapaz falou que a japona térmica que tinha, que o pessoal da área usava, que ficava lá na área de exposição, tá aí, ó. O casaco tá pendurado na porta, né? Isso tá errado. Não é um casaco para todo mundo, gente. EPI é um para cada um tem o seu. Então isso daí é uma coisa irregular, né? E embaixo é uma empresa de abate de carne, né? O frio, a norma, ela não trata de forma quantitativa, ela trata de forma qualitativa. Então, assim, o que vai diferenciar se é insalubre, se é uma exposição insalubre ou não? É se você está expondo o funcionário ao frio sem proteção adequada ou não, né? Então, assim, tem uma série de EPIs e EPCs para quem trabalha em frio, né? E também as pausas, né? Então, assim, quando você tem os protocolos, tudo bonitinho, entende-se que você está colocando o trabalhador, né, ao frio com a proteção adequada, tá? Então tá aí, agente físico frio, né? Aí tem agente físico vibração. Nós temos dois tipos de vibração. A vibração de extremidades e a vibração de corpo inteiro. Aí em cima a gente vê a vibração de mãos, né? Aonde a gente também é um agente físico quantitativo, que a gente mede. Então vocês veem a fotinho aí na tela, aonde tem um dispositivo que é colocado entre a mão e o equipamento e o operador usa, né, o equipamento durante a tarefa, e aí sai o laudo e o engenheiro consegue fazer análise. E embaixo tem um motorista que ele tem também a vibração de extremidade, mas principalmente a de corpo inteiro. E aí a gente tem esse disco que vocês conseguem ver na foto, aonde é colocado no assento e o motorista senta, então fica entre o banco e o bumbum do motorista, tá?
Bom, mais agentes físicos. Radiações ionizantes e não ionizantes. Tá? Então, aí a gente tem o anexo 5 e 7. Tá? O anexo 5 da NR15, ela vai tratar de ações de radiações ionizantes. Quando eu falo ionizantes, eu estou falando o quê? Que é uma radiação que tem energia suficiente para entrar em um átomo nosso, né? E movimentar um elétron nosso, certo? Então, aqui eu trouxe essa imagem, né? Onde a gente consegue ver essa faixa aqui, radiação, aqui nessa parte mais roxinha, ionizante. Então, aqui eu tenho o raio-x, o raio gama, tá? Onde eu tenho que prover, né, o trabalhador de proteção. No anexo 5, ele é qualitativo e ele apenas cita, ele vai direcionar para a documentação do CENEM, que é a comissão que trata especificamente disso, que é a 3.01. Tá? Então, é assim, mas na prática, apesar dela estar na NR15 como atividade de insalubridade, ela também se enquadra como uma atividade perigosa, né? Então, assim, quem trabalha, por exemplo, com raio-x, né, ou com outro tipo de radiação ionizante, ele teria direito em insalubridade pela NR15, anexo 5, mas também pela NR15 e NR16, né? Mas a CLT nossa fala que a gente não pode acumular benefícios assemelhados, né? Então, aquele que é melhor para o funcionário, então acaba sendo de praxe que o funcionário acaba recebendo o de periculosidade, tá? Então, é isso que acaba acontecendo na real, tá? E tem a radiação não ionizante, né? Que aquelas que são insalubres são as micro-ondas, né? As ultravioletas e a laser, né? Que a gente não pode deixar que o trabalhador esteja no posto de trabalho sem proteção adequada, ok? Mais agentes físicos, vamos para frente, pressões anormais, pessoal que trabalha em altas profundidades, né, em reparos de plataforma, e, por exemplo, ou os pilotos de aeronave em altas altitudes, tá bom? Agentes químicos. Os agentes químicos, eles são mais silenciosos, eu entendo. Eu sempre gosto de colocar essa fotinho amarela, porque você pode estar expondo o trabalhador a um produto tóxico sem que ele perceba o adoecimento dele, né? Então, é preciso conhecer e dar ciência, é muito importante você dar ciência ao trabalhador que tipo de produto químico que ele está sendo exposto,
quais são as características, quais os efeitos que tem no corpo dele, né? Qual o tipo de proteção que ele tem que usar. Ele tem que conhecer com quem que ele está lidando. Né? Aí eu trouxe as fotos, dois tipos de exposição. Aí em cima é uma fábrica de pneus, onde é a parte da balança. Então é onde tem a receita, né? Então cada pneu, né, a gente tem vários tipos de pneu dentro de uma fábrica. E aí um pneu específico tem uma receita. E aí essa receita ela leva um tanto de um ingrediente, um tanto do outro. E o pneu ele costuma ter um particulado fino, preto, que fica no ar em suspensão. E é uma alta exposição ao trabalhador. Então, assim, precisa fazer uso de EPI, precisa fazer uso de EPC, né? Então, é uma exposição mais forte ao agente químico. E, por vezes, é um produto químico que talvez não seja tão tóxico, mas é uma exposição alta, né? Por outro lado, eu trouxe a foto de um laboratório, que às vezes é uma exposição que é pequena, mas eu posso ter um produto químico que é muito tóxico, né? Então eu tenho esses dois lados. Por isso que lá, quando a gente falou, né, que a gente tem que ver a natureza do agente de risco e o tempo de exposição. Então a gente trata disso, né? Porque às vezes a gente tem um produto químico que é pouco tóxico ou muito tóxico, mas às vezes é uma alta exposição ou às vezes é uma baixa exposição, né? Então isso tudo tem que ser analisado com muita calma, né? E os agentes químicos, eles podem ser, assim, tem alguns que são quantitativos e alguns são qualitativos, né? Para os que são quantitativos, a gente tem a bomba as bombas de amostragem, né? Então, a gente tem os tubos e os cassetes. Então, as bombas, elas ficam presas na cintura do funcionário, né? E é colocado um cassete aqui próximo da área respiratória do funcionário, é colocado um tubo, um cassete, né, que colhe o material que seria o material que seria inalado. E aí, esse tubo ou cassete, ele vai para o laboratório e é feito um laudo. Tá? E em cima desse laudo, o engenheiro faz a análise de como que está a exposição do trabalhador, tá bom? Certo, aí me surge um pensamento. Ok, aí o SESMIT foi lá e analisou a exposição de agente químico de um colega meu, certo? Mas o que isso tem a ver comigo, né? Aí isso tem a ver com o PPRA, né? É no PPRA que a gente vai montar a estratégia para analisar, porque a gente não consegue analisar todo mundo, não é? Então, como é que eu vou fazer se eu não posso analisar todo mundo dentro de uma empresa? Então, eu vou separar por grupos parecidos, né? Então, vocês já devem ter
ouvido falar em grupos homogêneos de exposição, grupos similares de exposição ao risco. Então, eu vou pegar, olha, esse grupo aqui, eu acho que tem uma exposição ao risco parecida. Então, eu vou separar esse grupo. Aí, eu vou pegar um ou vários, né? 5, 6 de amostra e vou monitorar eles. O resultado que der para eles, eu vou entender que serve para aquele grupo. É assim que é feito, tá? Por isso que tem o PPRA. Tá? E lá eu vou conseguir priorizar quando tem a necessidade de quantificar um agente ou não. Tá bom? Agente biológico. Bom, agente biológico tá lá. NR15, anexo 14. Né? E nós temos também a NR32, que trata de segurança e saúde em estabelecimentos de saúde. A norma trata agentes biológicos de forma qualitativa. Tá? Na NR32, ela tem o anexo que ela nos ajuda a classificar, né, o risco. Aí eu trouxe a foto do pessoal que trabalha em aterros, pessoal que trabalha em abate de aves e o pessoal que trabalha em cirurgia. Bom, falamos de riscos ambientais, falamos até um pouquinho de PPRA, agora vamos falar de higiene ocupacional, tá? Ou higiene do trabalho. O que é higiene? É a ciência e arte devotada ao reconhecimento, avaliação e controle dos fatores ambientais e estresse originados do ou no local de trabalho, que podem causar doença, comprometimento da saúde e bem-estar ou significante desconforto e ineficiência entre os membros de uma comunidade. CGH, que é um órgão que é o que a gente que é da área segue, né, e respeita, que é a definição de higiene ocupacional, tá? Então, as nossas normas do país, às vezes elas ficam bastante defasadas, né? Então, a gente segue parâmetros jurídicos do nosso país, mas também a gente busca muitas coisas fora do país de parâmetros técnicos, né? E por isso está aí a CGIH. Tá? Então, aqui ela fala do reconhecimento, né? Avaliação e controle. Então, a gente começa a entender da metodologia de como a gente trata os agentes de risco, né? E lembrando aqui, né, que o objetivo maior da higiene, da engenharia de segurança, da medicina, né, é a saúde do colaborador, é a saúde do trabalhador. Pronto. Então, o que acontece? É um processo de melhoria contínua. O que a gente vai fazer com esses riscos ambientais? Né? A gente passou o vídeo todo falando de agente de risco físico, químico, biológico. No comecinho eu falei até sobre risco de
de acidente, risco ergonômico, né? O que a gente vai fazer? A gente vai antecipar esses riscos. Lembra do mapa de risco? A gente vai na área, a gente vai olhar o nosso posto de trabalho, a gente vai reconhecer. Lembra na legenda? É risco físico? O que é ruído? Né? Será que ele está com uma postura inadequada? Né? Vou começar a reconhecer esses riscos, vou avaliar, né, junto ao SESM de uma forma mais técnica e propor medidas de controle, ações corretivas, ações preventivas, e isso virá um círculo. Foi feita a correção de uma situação que não estava boa, ok. De tempos em tempos isso tem que ser inspecionado para ver se, poxa, foi eficaz aquilo que foi proposto, né? Porque às vezes você vai na área e identifica, acha que o que foi feito de proposta foi a solução e depois passa 1 mês, 2, você vai na área e não foi eficaz. Aí tem que voltar nesse círculo, né? Até achar a solução definitiva, né? Então é um processo de melhoria contínua. Tá bom? E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da hierarquia das intervenções, né? Medidas de controle. Então, assim, a gente, quando tem, por exemplo, eu sempre gosto de usar ruído, que é fácil de visualizar. Eu tenho um funcionário exposto a ruído. Eu não vou chegar e dar um plug para ele, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar intervenção na fonte, né? Então, vamos tentar ver se dá para substituir o equipamento. Ou melhor, vamos ver se dá para tirar o equipamento da área, né? Porque às vezes dá. Raramente não, mas às vezes dá. Vamos tirar? Vamos. Pronto. Acabou o problema. Ah, não. Dá para trocar? Tá, ótimo. Tá resolvido. Não dá. Dá para alterar o processo que ele faça menos barulho? Dá, ótimo. Tá resolvido o problema. Não dá. Bom, então vamos tentar uma outra coisa. Então vamos intervir, vamos fazer uma intervenção no meio de propagação. Vamos colocar uma barreira acústica entre a fonte do ruído e o trabalhador. Legal, minimizou o ruído, mas ainda não é o suficiente. Então vamos colocar o EPI, né? Então é dessa forma o pensamento. Tem alguns casos onde é necessário fazer pausas no trabalho. Então, por exemplo, às vezes não é nem pela altura do ruído, mas o pessoal de call center, que trabalha com headset o tempo todo, eles têm pausas obrigatórias durante a jornada de trabalho, né? Ok? E junto com isso, né, quem tem alguma exposição, junto com isso, a medicina do trabalho, ela faz um monitoramento da saúde do colaborador, sempre. Certo?
Então é isso. O assunto de hoje a gente deu uma pincelada, é um assunto bem extenso, bem técnico, dava para a gente ficar umas 5 horas falando, né? Mas a gente vai ter um ano para estar conversando e eu fico aí à disposição. Quiser postar nos comentários, eu respondo. Tá? E para quem gostou, lembra de deixar um like, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.